Boa tarde a todos, os telespectadores, os ouvintes, os seguidores do canal Objetivismo Brasil no YouTube. Hoje, novamente com o nosso colega Ricardo Birk aqui para falar de filosofia. Hoje, nós vamos fazer um webinário sobre dois temas muito importantes para qualquer filosofia, mas especialmente no objetivismo, por ser uma filosofia integrada, que são metafísica e epistemologia. Obviamente, nós não vamos conseguir cobrir todos os temas relacionados a essas duas áreas, mas a gente vai dar alguma introdução, né? Apresentar alguns conceitos importantes que vão dar futuramente espaço a maiores desenvolvimentos, né? Nessa área e discussões pertinentes. Mas é importante, como a gente sempre destaca, focar na questão dos conceitos, das definições, para que depois qualquer discussão posterior seja bem fundamentada e consiga gerar resultados, né, em última instância, que é o conhecimento, que é a busca da verdade. Então, a primeira pergunta é: o que é metafísica? Oi, Matheus. Então, metafísica, né, aqui no Brasil, o termo, muitas vezes, ele é utilizado de forma incorreta. Muitas vezes a gente vê o termo sendo utilizado como se referindo a alguma coisa que é profunda, ou alguma coisa que é muito importante. Um amor metafísico, é como se fosse um amor muito profundo, alguma coisa nesse sentido. E, normalmente, essa colocação, essa utilização do termo, ela é incorreta. Metafísica é um ramo da filosofia, né? Ou seja, é uma área de estudo, nomeadamente que estuda a existência, ou seja, metafísica identifica a natureza da realidade como um todo. Então, é uma área de estudo que lida com as abstrações mais básicas ou mais fundamentais que existem. Então, lida com esse estudo de toda a realidade, digamos assim. E isso é considerado uma ciência não especializada, né? Porque nenhuma pessoa precisa ir para a faculdade para entender que existe uma realidade, né? Que existe um mundo. Isso é em contraponto à física, né? Que a física estuda, física como uma ciência especializada, estuda um conhecimento especializado, estuda coisas concretas, digamos assim. Então, a física estuda a lei da gravidade, estuda a composição da gravidade, a composição da realidade, né, com átomos, né, partículas, enfim, o que é a matéria, as interações que a matéria tem, né, isso é que a física estuda. Mas a filosofia, né, ou seja, a metafísica, não lida com esses casos concretos, esse conhecimento específico, né, mas lida com o que é mais fundamental, né? Então, um exemplo concreto disso é a metafísica vai me dizer se esse mundo ele é compreensível ou conhecível ou não. Então, com base nessa análise inicial que eu vou vendo no mundo, eu vou vendo como ele funciona, eu posso saber se esse mundo, de fato, ele é passível de conhecimento ou não. Uma outra distinção relevante é que, na metafísica, né, filosofias diferentes possuem metafísicas diferentes, né, ou interpretações diferentes do que a metafísica estuda, né, ou das conclusões metafísicas. Então, no objetivismo, a conclusão da metafísica é que esse mundo existe, né, e só existe este mundo, né, ou seja, existe um mundo natural e existe uma rejeição do mundo sobrenatural. Então, se a gente fizer um contraponto aqui com a metafísica do cristianismo, né, cristianismo como religião, né, como uma ideologia que não chega a ser uma filosofia, mas almeja ser uma filosofia, o cristianismo tem uma visão da metafísica que existe este mundo e que existe um mundo sobrenatural, né? Ou seja, existe o céu, existe o paraíso, né? Um outro, como se fosse uma espécie de uma outra realidade em que Deus habita, né? Etc. Então, o que é importante ressaltar é que a metafísica é uma área de estudo que identifica a natureza da realidade como um todo.
dentro da metafísica, já tanto do objetivismo como de outras filosofias, você já começa a refletir sobre o conceito de axiomas. E então, dentro da metafísica, o que são os axiomas, como eles funcionam, né? Porque depois eles também vão para a epistemologia, mas começando na metafísica, o que são axiomas? Claro, para o objetivismo, que é diferente também, tem uma definição diferente de outras filosofias. Exatamente. Então, esses axiomas metafísicos, eles são primários e irreduzíveis, né? Ou seja, o objetivismo reconhece 3 axiomas metafísicos, né? Que são o reconhecimento, digamos assim, de 3 fatos que são inescapáveis, né? E o objetivismo nomeia eles como existência, consciência e identidade. O que isso significa? Que eles são fatos inescapáveis. Para qualquer conhecimento que eu alegue ter, né, qualquer coisa que eu diga, isto é verdade, qualquer que seja a afirmação, eu necessariamente preciso reconhecer o fato de que existe uma existência, né, que o mundo existe uma realidade, de que existe um ser que conhece, né, que está consciente de si mesmo e desta realidade, e que as coisas que existem nessa realidade possuem uma identidade, né? Elas são alguma coisa. Então, qualquer alegação de conhecimento que o ser humano faça, necessariamente tem que estar de acordo com estes 3 axiomas. É importante fazer uma distinção entre, né, o que a Ayn Rand chama de axioma metafísico do que normalmente é entendido como axioma. Muitas vezes, em outras áreas de estudo, como matemática, enfim, e talvez no linguajar popular, nós utilizamos o termo axioma como ponto de partida. Então, é como se fosse qualquer que... Isso, os nossos, entre aspas, amigos racionalistas fazem muito, né? Qualquer ponto de partida que eu tome é o meu axioma. Então, considerando os axiomas A, B e C, eu vou daqui deduzir um raciocínio. Então, isso não é isso que o objetivismo faz. O objetivismo não tem essa perspectiva sobre axiomas, mas que são fatos que qualquer pessoa consegue identificar e que são necessários para qualquer conhecimento que o indivíduo vá formar, né? Qualquer linha de raciocínio que o indivíduo vai considerar. Então, o modo que nós chegamos a estes 3 axiomas, e não só um axioma, ou a 4, ou a 7 axiomas, né? Em parte, é pelo fato de que eles são irreduzíveis. Eu não consigo, digamos assim, eu não consigo quebrar a existência em pedacinhos menores, né? Ou a consciência, ou a identidade. Não existe não existe nada mais básico ou nada mais fundamental do que a existência. A existência já é a abstração, quer dizer, a existência é uma realidade, né, mas que nós abstraímos, já é a abstração mais fundamental que existe. Da mesma forma, a consciência. A minha consciência, ela não é composta de 3 partes ou 7 partes, né? A minha consciência é a minha consciência. Da mesma forma, quando eu digo, eu pego um objeto, eu tenho um copo d'água, né? Esse copo d'água é um copo d'água e não um elefante ou uma bola de futebol, né? Ou seja, ele possui determinadas características, determinados atributos. Então, é impossível eu escapar do fato de que essas 3 coisas, digamos assim, são irreduzíveis. Agora, isso dentro do objetivismo. Se alguém, por acaso, encontrar um 4º axioma metafísico, né, por favor, me envie por e-mail, que eu gostaria de saber. Então, né, não é que esses 3 axiomas estão completamente esgotados, mas é que até então, a Ayn Rand, né, na sua vida, ela identificou esses 3 e mais ninguém propôs um 4º ou um 5º. Né? Então, eu pelo menos estou aberto a alguns mais, mas até então essa proposta não foi feita. Então, né, é importante ressaltar, né, o que é fundamental é que eles são primários e irreduzíveis e de
qualquer tentativa de refutar, né, ou de rejeitar um desses axiomas é uma autorrefutação. Então, por exemplo, se eu fizer o argumento que normalmente é feito nessa questão de realidades paralelas, etc., né, se eu disser, esta realidade não existe, quer dizer, para eu fazer essa afirmação, alguma realidade tem que existir, porque eu, como indivíduo, eu estou em algum lugar. Esse lugar que eu estou, nós denominamos como existência, como realidade, como mundo. Então, o mundo tem que existir para que eu, que estou inserido neste mundo, possa dizer que o mundo não existe. Então, dizer que o mundo não existe, ou que a existência não existe, refuta o fato de que a existência existe. Da mesma forma, as pessoas muitos nihilistas, adoram negar a sua própria consciência. Então, vamos dizer, mas eu não tenho certeza que eu estou consciente. Mas alguma coisa tem que estar consciente para fazer a afirmação e fazer todo o raciocínio de que eu não estou consciente. Da mesma forma, a identidade. O indivíduo que aceitasse o fato de que identidade não existe, ele viveria num estado catatônico. Ele nunca se mexeria, porque ele não conseguiria prever nada, ele não conseguiria ter nenhuma noção de qualquer coisa que fosse acontecer, né? Então, quando eu estou com sede, eu bebo água. Se eu não considerasse que a água possui determinados atributos, e numericamente, né, que mata a minha sede, etc., e que eu tenho essa necessidade, se eu não considerasse isso como conhecimento, eu não beberia água, eu talvez tentaria, entre aspas, beber o meu celular, ou beber alguma outra coisa para saciar a minha sede, o que, né, não funcionaria. Né? Então, qualquer coisa que eu faça na minha vida pressupõe, especialmente o indivíduo que ele permanece vivo, né, pressupõe o reconhecimento de que tudo no mundo possui uma identidade. Como você estava comentando, então, na questão dos axiomas, então, eles são validados basicamente de duas formas, né? Da forma axiomática, que no objetivismo se chama reafirmação através da negação, e existe uma outra que caminha junto, né, de mãos dadas com essa que são as definições ostensivas, né? Como se fosse uma prova ostensiva. Do que se trata isso? Sim. Os axiomas, eles não são provados, eles são validados. Para eu provar alguma coisa, significa que eu provo algo em meios de outra coisa. Então, é como se eu dissesse, eu vou provar que a existência existe por meios outros, por meios que não da existência, o que seria impossível, porque a existência engloba tudo. Da mesma forma, eu vou provar que eu estou consciente por meios não conscientes, né? Então, não tem como fazer, de fato, uma prova. O que eu consigo fazer é uma validação, que, em termos, é uma distinção técnica dentro da filosofia, mas é como se fosse eu valido, né? Ou seja, eu tenho ali eu consigo atingir um grau de certeza, mas que não é feito através de outros meios. Então, definições ostensivas é como se fosse eu aponto para a coisa. Então, normalmente, eu digo que a existência existe, né? E a pessoa me pergunta, o que tu quer dizer com existência? E né, o que a Ayn Rand dizia, né? Eu tenho que abanar os braços, né? É isso daqui. E eu aponto em volta da sala, em volta da casa, em volta do mundo. É isto, né? Da mesma forma, a pessoa pergunta, o que é consciência? É essa coisa que eu estou consciente, eu tenho noção de que eu estou no mundo, que eu estou aqui e eu estou conversando contigo e tu tem essa mesma percepção da realidade que eu tenho. Né? Então, são, normalmente, definições, elas são feitas através de outros conceitos. Né? Então, eu defino um conceito em meio de outro conceito. Agora, existem alguns conceitos que eles não podem ser definidos dessa forma. E esses são conceitos, alguns conceitos primários ou mais básicos. Alguns exemplos são sensações. Né? Então, eu não consigo definir dor. Né? Eu digo, é isso que eu estou sentindo. Dor é essa sensação ruim. Né? Ou frio. Né? Não são coisas que eu consigo definir em meio de outra, né? Através de outros conceitos. Né? Cores também é um exemplo aqui, que a Ayn Rand dá, né? Então, quando a criança está formando esses conceitos, né, eu pergunto, o que tu quer dizer por rosa? E eu aponto para uma coisa rosa, né, ou por azul. Eu aponto, eu quero dizer isto. Né?
Claro que depois, com o avanço da tecnologia e da ciência, hoje a gente consegue saber exatamente, né, cores, elas têm, não é a minha área, mas cores têm, tem uma certa definição sobre a luz, enfim. As ondas, né? Aquela frequência Exatamente, de... exatamente. Então dá para ter uma certa definição técnica sobre o que são cores, né? Mas de forma geral, quando eu digo o que é branco, e eu aponto para um objeto branco, o que tu quer dizer com branco. E conceitos metafísicos, eles também fazem parte desses conceitos que eles precisam ser definidos através do dedo, né? Eu aponto, né? É isto. Então, parte do que faz eles serem, eles necessitarem dessa definição ostensiva é pelo fato de que eles não podem ser quebrados, né? Quando nós falamos sobre análise, eu vou analisar alguma coisa. O que isso significa é, eu vou pegar esse todo que eu tenho e eu vou quebrar ele em partes. Quer seja literalmente, né, pega uma televisão e quebra em partes, ou desmonto, né, quer seja em termos abstratos, né, eu vou abstrair determinadas partes dessa ideia ou desse objeto para poder analisar ele. Só que o que acontece com os três conceitos, os três axiomas metafísicos, é que nós não conseguimos quebrá-los em partes. Então, eu não consigo definir a existência através de outro meio, através de alguma outra coisa. Eu teria que sair da existência, pegar alguma coisa fora dela para fazer essa análise. E isso não é possível, porque a existência engloba tudo que existe, né? Então, em suma, né, definições ostensivas se referem a determinadas coisas que precisam ser definidas, digamos assim, através do dedo ou através do apontar, né? Eu quero dizer isto. Dentro dos axiomas que já comentou, então, existência, consciência e identidade, a minha vontade era fazer 3 perguntas diferentes, né? Mas para o objetivismo, essas 3 coisas, elas andam juntas, elas não existem separadas, por assim dizer, né? Elas fazem sentido se tratadas de uma forma única. Então, como é que você poderia definir esses axiomas, esses 3 axiomas? Por que o Rand considerava esses 3 como os principais axiomas da filosofia? Sim, então, né, existência, né, dentro dos três, abordando um pouco cada um dos três, né, existência, consciência e identidade, existência é tudo aquilo que existe, né? Então, isso vai desde coisas que nós sabemos que existe, tipo a Lua, né, nós sabemos que a Lua existe, até outras galáxias, né, e nós temos, né, algumas fotografias incríveis do telescópio Hubble mostrando, né, algumas milhares ou milhões de galáxias. Então, toda essa matéria que nós conhecemos fazem parte do que nós denominamos como existência. E até aquilo que a gente não entende muito bem, né, como matéria escura, energia escura, etc., né, tudo isso que nós ainda estamos conhecendo continua fazendo parte da existência. Então, não existe algo que não faça parte da existência. Né? Não existe nada fora da existência. Da mesma forma, uma pergunta muito comum, e que eu tenho minhas certas curiosidades ainda, porque eu não entendo muito de física, mas existe uma pergunta comum na física, que é, nós temos o conceito de que o universo está expandindo, o conceito comum dentro da física. E já ouvi essa pergunta ser feita muitas vezes. Imagina que eu estou numa nave e eu estou acompanhando o que seria essa expansão do universo. E aí, né, como se fosse o universo, ele está expandindo e eu estou aqui na minha nave do Star Trek ou do Star Wars, né, coisas do tipo, e eu estou acompanhando essa expansão do universo, digamos assim. E aí eu olho para o outro lado, eu olho através, deixa eu ver o que tem ali do outro lado que ainda não existe, né? E, enfim, físicos, né, o Neil deGrasse Tyson, etc., eu considero essa pergunta um absurdo, né? Nós não temos, não existe nada fora do universo, né? Não tem como olhar para uma coisa que não existe. Então, nós entendemos existência como tudo aquilo que existe, né? E isso considera, né, coisas que nós conhecemos e coisas que nós não conhecemos.
Dizer que é tudo o que existe implica dizer que é só isso, né? Existe uma delimitação no que existe, né? É isso que existe e é só entre aspas, é só isso que existe. Não existe nada fora dessa dimensão. E fazendo de novo um paralelo com o cristianismo ou qualquer outra religião, o que o cristianismo assume não é que Deus faz parte da existência. Que se fosse o caso eu não teria grandes problemas, né? Poderia ser uma espécie de uma espécie mais avançada que a nossa que vive em outro planeta, né? Isso pelo menos cabível como hipótese, né? Mas o que o cristianismo considera é que existe um ser que ele não faz parte dessa realidade, ele habita em uma outra dimensão, uma outra realidade, e isso, né, dentro do objetivismo, é uma negação da existência, né? Ou essa dualidade entre duas existências ou dois mundos, duas realidades. E, passando para a consciência, né, como axioma metafísico, consciência é essa capacidade que nós, seres humanos, temos e que alguns outros animais possuem de perceber o mundo. Então, nós temos um contato com o mundo em que nós sabemos que nós estamos no mundo. Isso é muito raro. São poucos os animais no reino animal que têm alguma noção da sua própria existência e da existência do mundo, né? E consciência, num certo sentido, quase que se resume a isso. É o fato de que o organismo ele possui essa capacidade de perceber o mundo, né? E claro, a diferença que existe entre a nossa consciência como ser humano e os demais animais é que nós aprendemos de forma conceitual. Então, nós temos uma capacidade diferente, nós temos um método diferente de conhecer a realidade, de entender a realidade. E é isso que faz que nós tenhamos uma civilização e os outros animais não, né? Em contrapartida, em contraposto ao que alguns, enfim, biólogos vão dizer que tem a ver com o nosso dedão, né? Nós temos uma civilização maravilhosa porque o ser humano tem o dedão e os outros primatas não têm, né? Enfim. E com relação ao terceiro axioma, não que eles tenham necessariamente uma ordem, né? Porque eles são intercalados, é inescapável um ao outro. Mas o terceiro, que é a identidade, quando eu digo que alguma coisa significa dizer que ela é alguma coisa. Isso soa meio engraçado falar dessa forma, e às vezes é por isso que a filosofia é um pouco confusa, mas quando eu digo que, né, o meu controle remoto, né, ele é alguma coisa, ou seja, ele possui determinados atributos, né? Ele tem uma cor, ele tem uma textura, ele tem uma função, ele tem um propósito para qual ele foi criado, né? Um objeto criado por seres humanos. Ele tem uma temperatura, né? Ou seja, ele tem uma série de características, de atributos que fazem ele ser esta coisa. Agora, o que significaria dizer que identidade não existe? Seria dizer que qualquer objeto, qualquer entidade, né, qualquer coisa que exista, não possui características. Então, tente imaginar, como exercício mental, né? Tente imaginar um objeto ou uma coisa que não possui nenhuma característica, ou que as suas características estão em constante mudança. Então, é impossível nós pensarmos o objeto que seja. Então, quando eu digo que uma coisa é algo, eu estou identificando a identidade daquele objeto, né? daquela entidade. E isso que Aristóteles, né, e Ayn Rand chamam de eis ei, né, que é a primeira lei da lógica, né? As coisas são o que elas são, né? E aí essa lei da identidade, ela possui digamos assim, um parceiro, que é a lei da causalidade, né? Law of Causality, que é quando eu digo que uma coisa é algo, eu também estou dizendo necessariamente, implicitamente,
eu estou dizendo que este algo, ele se comporta de determinada forma. Então, não existe a hipótese de uma entidade, né, uma coisa, um objeto, se comportar de uma forma diferente ou desconexa da sua identidade. Por exemplo, quando uma mulher está grávida, ninguém pergunta se ela vai parir uma criança ou se ela vai parir um elefante. Esse é um exemplo do Opar, que nunca vai sair da minha cabeça. Porque é óbvio que ela vai parir um ser humano. Porque uma mulher, um ser humano, ela necessariamente, dada a sua natureza, dada a sua identidade, necessariamente ela só pode parir seres humanos. Né? Ela nunca vai parir um elefante ou uma girafa. Né? Se isso de fato acontecesse, isso seria um milagre. Ou seja, né, um milagre é uma coisa que é impossível de acontecer na realidade. Né? Então, não existem casos, não existe nenhum objeto no mundo, em toda a existência, que não possua uma identidade e que não se comporte, né, que não age de acordo com essa identidade. Esse é talvez um resumo muito rápido desses três axiomas. Mas o que também é importante pensar na metafísica do objetivismo é que, ao contrário de várias outras filosofias que existem, o objetivismo considera que a metafísica é uma área muito delimitada. Então, várias outras filosofias têm uma metafísica enorme. E a metafísica do objetivismo, ela é muito restrita, digamos assim. A metafísica lida fundamentalmente com esses três axiomas e com algumas outras questões relacionadas a esses três axiomas, mas não vai muito para além disso. Né? Ou seja, não é uma vasta área de estudo, como, por exemplo, a ética ou a política ou a estética no objetivismo, que existe muita coisa para falar. Né? Na metafísica são mais esses princípios básicos, digamos assim, de como o mundo existe, né? Do fato de eu estar consciente, o que isso significa dizer que eu estou consciente, e dizer que as coisas no mundo, elas possuem uma natureza, né? Elas possuem uma identidade. Até nesse sentido, antes da gente passar para a próxima pergunta, o que você acabou de dizer, na verdade, a definição do... Para que servem esses axiomas? Então, eles tornam implícito o que é explícito, né? Para guiar as nossas ações. Então, basicamente, esses três trabalham de uma forma... eles permitem uma continuidade temporal. E tudo isso no nível perceptual. Eles não estão operando necessariamente no nível conceitual, né? Eles estão participando, eles são principalmente perceptuais, né? Como você disse, né? Mexer as mãos e tudo mais. Então, eles são, de certa forma, a palavra não é óbvio, mas eles são verificáveis, né? Sim, eu tenho uma filha de um ano e 10, quase um ano e 11, e ela já, né, de uma forma não conceitual, não explícita, ela já reconhece esses três axiomas. Então, quando ela vai brincar, ela não acorda e pensa, será que a existência existe? Será que o mundo não acabou? Será que... Enfim, é implícito nas ações dela de que a existência existe, né? Existe esse mundo. Da mesma forma, é implícito que ela está consciente, porque ela decide ir, né, brincar com o brinquedo A, o brinquedo B, o brinquedo C, ou comer a comida A, B ou C, etc. E da mesma forma, a identidade. Ela entende que as coisas funcionam de uma determinada forma. Né? Então, muitas vezes, o que uma criança está fazendo, né, para quem tem filho pequeno, o que uma criança está fazendo ela está testando coisas no mundo para identificar, né, para descobrir qual a identidade das coisas. Né? É por isso que uma criança ela pode pegar uma bola e jogar a bola e ver que a bola quica ela pica de uma certa forma, e uma bola diferente pica ela bate de uma forma diferente. E aí a criança ela está aprendendo como funcionam, né, a natureza dessas coisas, qual a identidade desses vários objetos. Né? Em parte, né, a minha filha tem
os pratos, né, os pratinhos dela são de plástico, em parte porque se nós dermos um prato de vidro para ela, que às vezes a gente dá, mas, e ela decidir fazer um experimento com aquele prato, ou seja, vai jogar no chão para ver o que acontece, quebraria o prato, que é meio inconveniente, né? Mas isso não acontece com um prato de plástico. Então, é isso que uma criança ela está sempre fazendo. Então, mesmo numa idade não muito avançada, de um ano e pouco, né? Nem 2 anos ainda, né? Essas 3 ideias, elas já fazem parte da vida de uma criança, né? Então, é só quando a pessoa é muito mais velha, né? Quando ela está fazendo um curso de filosofia, que aí ela vai para uma aula e os professores tentam distorcer essas ideias implícitas que nós temos. E aí, como tu mencionou, né? O que é importante nesses três axiomas é quando nós tornamos eles explícitos, eles nos ajudam a pensar sobre outras questões, né? Então, qualquer princípio que nós consideramos como verdade nas nossas vidas, quando nós tornamos eles explícitos, eles esclarecem muitas coisas, né? E daí a importância de abordar esses axiomas. Outra coisa, dando continuidade, então, essa questão dos axiomas, como eu falei de epistemologia, existem axiomas também na epistemologia, ou, na verdade, os axiomas que seriam da epistemologia são os mesmos da metafísica, só que com um perfil diferente? Porque eu entendo que na metafísica, esses 3 axiomas eles têm um perfil circular, né? Como você disse, não tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Um vai confirmando o outro, né? Já na epistemologia, eu entendo que eles já têm um perfil hierárquico. Então, tu conseguiria diferenciar se é que existem outros axiomas na epistemologia, que não creio que seja o caso, mas como eles são vistos de uma ótica diferente, eles têm um funcionamento diferente, vamos dizer assim, entre eles. Sim. Então, os axiomas metafísicos, né, devido à metafísica como área de estudo que visa entender a realidade como um todo, eles são, é como se fossem, eles são super fundamentais, né? Eles são super básicos, né? Eles lidam com a realidade como um todo. E na epistemologia, nós estamos lidando com um fenômeno muito específico, que é o conhecimento que o ser humano possui, né? Ou que ele busca possuir. Então, só por esse fato, né, o axioma na epistemologia que o objetivismo reconhece é o livre-arbítrio, é o free will, que é quando eu estou tentando buscar conhecimento, né, só é possível eu possuir conhecimento se eu possuo a capacidade de livre-arbítrio. Ou seja, se eu possuo a capacidade de ativar a minha mente, digamos assim, eu estar em foco e observar, né, fazer observações com relação ao que está acontecendo no mundo, digamos assim, tentar compreender ou tentar analisar ou processar essa informação de forma lógica e através de conceitos, né, através de uma forma específica de formar conceitos. E aí, quando eu possuo esses conceitos, eu posso dizer que eu entendo alguma coisa, ou eu não entendo alguma coisa, eu posso saber o conhecimento que eu possuo. Mas não é possível para o ser humano obter conhecimento sem essa capacidade de escolher, né? E a escolha fundamental é eu estar concentrado, né? Eu estar focado ou não estar focado, ou seja, eu ativar a minha mente para observar o mundo, para tentar entender como o mundo funciona, ou não fazer esse processo, ou não ativar a minha mente. Então, é importante, né, ressaltar que epistemologia significa teoria do conhecimento. É a área da filosofia que estuda se existe esse conhecimento é possível, né, e como é que eu valido esse conhecimento, né? Como é que eu sei que eu sei, como é que eu tenho certeza que o que eu alego saber de fato corresponde com a realidade. Então, sem essa capacidade de escolha do ser humano, nenhum conhecimento é possível, né?
Então, a alternativa aqui seria, mas talvez as duas alternativas seriam, uma é conhecimento através de instintos, né, que seria animais, né, os outros animais possuem instintos, né? Então, quando um urso nasce, um urso sabe o que ele tem que fazer para sobreviver, né? Os ursos não vão para a escola para saber que eles precisam caçar o animal A, B e C, né, que eles gostam de salmão, etc. Né? O urso não precisa aprender a sobreviver ao inverno. Né? O urso, ele sabe naturalmente, digamos assim, quais ações ele precisa levar para a sua sobrevivência. E exatamente pelo fato de que ursos, né, qualquer animais, possuem instintos e eles não possuem a nossa faculdade de razão, é que ursos não criam civilizações. Né? Ursos, eles vivem a sua vida, eles morrem, mas eles não deixam um legado. Né? Ursos não escrevem livros. Né? Então, essa é uma hipótese. E aí a pergunta é, o ser humano possui instintos? E de acordo com a perspectiva objetivista, a resposta é não. E um instinto seria um conhecimento que o ser humano possui de acordo com a sua natureza. Então, é uma hipótese, né? É plausível que um instinto exista, mas até agora eu não vi ninguém apontar um instinto de fato. Né? Então, né, o exemplo da minha filha, quando a minha filha nasceu, ela não sabia nada. Ela não conseguiria sobreviver. E mesmo hoje, se eu só deixasse ela na pracinha, digamos assim, ela não teria nenhuma natureza dela para ir buscar um telefone, pegar o telefone e fazer uma ligação. Né? Talvez ela possa saber isso porque ela aprendeu, etc. Mas não seria um instinto, né? Não seria uma coisa automática que ela sabe por causa da sua natureza. E talvez uma terceira hipótese para o conhecimento do ser humano seria a revelação divina. Ou seja, eu estou aqui, né, vivendo a minha vida, e aí Deus veio me visitar e ele me disse alguma coisa, né, fez algum tipo de revelação para mim. E aí o problema dessa hipótese é que Deus não existe. Né? Então, a hipótese ela é descartada. Então, ou seja, ou eu possuo conhecimento através da minha razão, através da minha capacidade de escolher e de tentar entender a realidade, de focar em determinados aspectos da realidade, tentar entender como eles funcionam de forma lógica, ou eu tenho instintos, ou eu tenho conhecimento por revelação divina. Como as outras duas não funcionam, a gente fica só com a primeira. Então, o que significaria dizer que eu não possuo livre-arbítrio? E aí o fato de ser um axioma, né? Se eu não possuo livre-arbítrio, eu sou incapaz de conhecer o mundo. É como se eu estivesse apenas, ou melhor, seria a alegação de que o funcionamento da minha razão é automático. Então, se eu simplesmente sair de foco, né, eu não estou mais em foco, eu vou ver como uma espécie de um zumbi, digamos assim, e eu simplesmente estou aqui existindo. E na minha existência, que é só one motion after the other, né, é um movimento após o outro. Nessa minha existência, em que eu não estou concentrado, eu não estou focado, eu não estou prestando atenção, mesmo assim, eu consegui aprender, eu consegui conhecer o mundo, né? Eu criei uma nova teoria para matemática, uma nova teoria para física, etc, etc. Só que isso não acontece, né? É impossível uma pessoa estar fora de foco e aprender alguma coisa. Talvez o que seria um bom exemplo para pessoas fora de foco, exemplo meio engraçado, né? Mas são as pessoas na Cracolândia. Né? Então, assim, tu não vai encontrar ninguém na Cracolândia que tenha uma teoria revolucionária, sei lá, que está construindo em cima de Newton e de Einstein. E agora ele é um novo gênio da física. Isso não acontece, porque viciados em crack, a sua capacidade de foco, de concentração, de tentar entender a realidade, ela é severamente diminuída. Né? Então, talvez um bom argumento a favor dessa perspectiva que o livre-arbítrio não é necessário para conhecimento, seria se, sei lá, se os maiores gênios da humanidade, os maiores cientistas, os maiores empresários, os maiores inovadores estivessem saindo da Cracolândia ou de algum lugar semelhante. Como isso não está acontecendo, eu não conheço nenhum caso de alguém que viveu na Cracolândia, depois saiu e escreveu um livro fantástico. Como isso não acontece, né, a gente fica com a ideia de que a perspectiva objetivista permanece verdade, né? Que
para eu dizer que eu conheço o mundo, eu sei que algo é verdade, eu necessariamente tive que buscar esse conhecimento, eu tive que tentar entender que isso de fato é assim, né? E não simplesmente estar fora de foco e é como se fosse o conhecimento só bate em mim e agora eu aprendi, né? Isso não funciona. Bom, então é importante a gente revisar alguns pontos, né? Sobre os axiomas. No objetivismo se considera que existem 3 axiomas: existência, consciência e identidade. No objetivismo, os axiomas eles não são necessariamente pontos de partida, como em outras filosofias, né, para deduções, algo arbitrário, como a gente vê em algumas teorias liberais, né, inclusive nós não vamos entrar aqui na discussão, mas para quem está assistindo provavelmente já sabe do que eu estou falando. No objetivismo eles são perceptuais, né, e eles servem como, de certa forma, limitadores, né, limitadores no sentido de que eles conseguem contextualizar a metafísica objetivista e depois todas as outras reflexões pertinentes. E um aspecto que me parece muito importante, que poucas vezes é destacado, é justamente a ideia de continuidade temporal, né? Porque no nível perceptual, tudo é equivalente ao presente e ao agora, né? Então, esses 3 axiomas, eles permitem a noção de uma coerência e continuidade entre passado, presente e futuro. Então, se não existissem esses axiomas, seria muito difícil para, por exemplo, introspectar, porque tu estaria falando que não haveria uma base humana, não só humana, né, mas digo do mundo, que te permitisse parar e pensar sobre como uma coisa era, no sentido do que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que acontece no futuro. Eu não teria como fazer uma previsão, eu não teria como fazer um plano de negócios, porque a realidade que existe hoje, amanhã ela não existiria, ela seria outra coisa. E isso por isso que o objetivismo acaba provendo uma base tão sólida, e a gente vê muitos, por exemplo, grandes profissionais, grandes empresários fazendo parte desse meio objetivista, justamente porque tu consegue trabalhar com bases mais sólidas no teu processo de pensamento. E, claro, como nós vamos ver também em outros webinários, o objetivismo te apresenta uma epistemologia sólida. E isso é fundamental para qualquer projeto, para qualquer formulação de um conceito, né? Que a gente vai falar no futuro também sobre os passos da formação do conceito, né? Desde um nível perceptual, onde ele ainda não existe, até o nível da epistemologia. Mas é importante que quem esteja assistindo compreenda que já na metafísica e na epistemologia a gente consegue ver uma continuação, uma estrutura organizada de pensamento. Rand sempre focou muito na ideia de que ela te traz um sistema integrado, desde a metafísica, passando pela epistemologia, pela ética, pela política e pela estética. E não é uma via de mão única. Então, eu não começo ali em metafísica, depois eu vou descendo e eu não volto mais. Não. As conexões, essas áreas, elas continuam dialogando. E hoje o que nós vemos justamente no mundo liberal é o cherry picking, né? Eu pego a economia, aqui eu gosto da economia austríaca. Aqui na política aqui eu pego escolha pública. Na epistemologia, não, na epistemologia eu pego um pouco de Kant aqui, um pouco de Hayek aqui, né, para um pouco de ordem espontânea, um pouco de ação humana, eu vou misturando aqui. E aí, no final das contas, nós temos um grande espantalho de defesa da liberdade, que nós falamos no episódio anterior também. Então, é muito importante as pessoas pararem, dar um passo atrás e entender que a base de qualquer discussão, especialmente nas ciências sociais, como nas ciências específicas também, na matemática, enfim, ela precisa partir de bases filosóficas sólidas. Do contrário, claro, ao estudar filosofia, eu não vou
eu não vou olhar no microscópio, porque essa é uma ciência específica, a biologia é uma ciência específica. Mas eu preciso ter uma base epistemológica para eu ter o método para conseguir fazer uma biologia correta, para descobrir a verdade da biologia, do funcionamento de um vírus, que hoje está tão na moda, como de qualquer outra coisa. Então, esses insights eles precisam ser tomados sempre dentro de um contexto mais amplo, não como coisas isoladas. A Rand lá em epistemologia ela falou uma coisa, mas lá em economia não faz sentido o que ela falou. Lá é outra. Lá é outro método. E não é assim. Para o objetivismo não é assim. Infelizmente, para a maioria das filosofias não é assim. E para a maioria dos filósofos não é assim também. Não é integrado. Então, esse é um dos grandes desafios. Eu acho que das perguntas que nós tínhamos, né, tratado era basicamente isso. Não sei se tem mais alguma colocação ali para reforçar, daqui a pouco uma sugestão de leitura, enfim. Eu também vou linkar vários textos ali embaixo. Então, Sim, Ricardo, sinta-se à vontade. O principal livro que a Ayn Rand escreveu que aborda esses tópicos é a Introdução à Epistemologia Objetivista. Então, essa questão da metafísica é abordado em capítulos, né, desse livro. É um livro muito curto, eles são oito partes apenas, e as partes elas são bem curtas também, mas é um livro extremamente denso. E aí um outro livro que elabora essas ideias um pouco mais, o que mastiga essas ideias mais, é o livro do Leonard Peikoff, né, o Objetivismo, a Filosofia da Ayn Rand. E aí também, nesse livro, só vendo pelas seções do livro, dá para ver, né, cada um desses tópicos. Então, tem bastante conteúdo aí para ser lido. Inclusive, nós vamos trazer ali no futuro, se der tudo certo, mais cursos ali, legendados também sobre essa obra do Peikoff, que é praticamente a única sistematização do pensamento de Ayn Rand, né? Ele que foi o herdeiro intelectual dela, acompanhou, né? Tirou dúvidas ao longo de toda a vida, diretamente na fonte. Então, nós vamos trazer também alguns cursos nesse sentido. A obra hoje, ela foi traduzida no passado, mas ela está fora de circulação. Você consegue encontrar ela em sebos, por exemplo, mas a um valor um pouco punitivo, né? Não tem versão online, que eu saiba, nem ilegal. Então, a gente espera também no futuro poder corrigir esse problema e retomar a tradução, porque é realmente um livro muito importante. Então, obrigado a todos que estiveram conosco aí. Qualquer dúvida, sugestão de perguntas, enfim, pode colocar nos comentários, que a gente sempre tá de olho para trazer material de qualidade. Obrigado, Ricardo.